Boa noite. Falta de compromisso, exemplos negativos. O Lobo Repórter de hoje viaja para Nárnia a fim de saber o que os jovens líderes pensam sobre o assunto, os maiores desafios que a liderança enfrenta na atualidade. O que pensam? Como agem? Há solução para isso? Para o programa de hoje, entrevistamos 30 alunos participantes do treinamento do MPC 2019. Dentre esses, nós temos uma amostra de quase todos os estados do Brasil. Os de maior porcentagem foram Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. As denominações que mais apareceram foram presbiteriana, luterana e batista. Perguntamos a esses líderes quais os maiores desafios enfrentados por eles na atualidade. Vejam agora algumas dessas entrevistas. Acredito que a principal dificuldade que a gente enfrenta na liderança é a falta de visão das igrejas em uma cosmovisão missionária, né? Elas veem muitas vezes as igrejas locais como as suas próprias comunidades, não veem a igreja como um todo. O maior desafio é que vivemos em tempos pós-modernos hoje. E dentro dessa dinâmica, muitos jovens não conseguem compreender a sua relação do cristianismo com todas as áreas da sua vida. Muitos entendem a relação cristã dentro da igreja, mas dentro de outras áreas como família, universidades, trabalho, eles não conseguem compreender a sua realidade relacionada com a sua cosmovisão cristã. Apesar das soluções encontradas, constatou-se que todos esses problemas surgem por conta da falta de um verdadeiro discipulado, que nada mais é que um compromisso radical com Cristo. Eu acredito que a maior dificuldade para passar o evangelho para os jovens hoje em dia é a questão que eles são muito irônicos, levam tudo muito na brincadeira e não entendem que Jesus é uma pessoa de verdade. O grande desafio que eu vejo hoje nas nossas comunidades e tanto no trabalho de capelania e nas escolas é a continuação de líderes. Nessa pesquisa, não foi possível encontrar apenas um único desafio. Os mais citados foram a falta de compromisso, treinamento, contextualização comum do jovem e líderes que dão exemplo. Como parte da solução, os entrevistados responderam. Então, creio que a solução passa por nós, como líderes da MPC, como voluntários da MPC, em capacitar as igrejas que nós temos contato, as nossas igrejas parceiras, em mostrar a elas que têm um reino, que elas estão inseridas no reino e que elas são um papel fundamental em estabelecer o reino de Deus na sua cidade. Para corrigir, para contribuir para a solução dessa questão, o líder ele pode, através do seu exemplo, através de atividades que ele promove, mostrar que viver como cristão, ser discípulo de Cristo, não é somente estar na igreja, mas é viver como Cristo em qualquer área da vida humana. A solução que eu vejo é a gente dar exemplo de como vemos Jesus e como tratamos o Evangelho, para que eles possam ver que Jesus é amor, que Jesus ama eles, independente de quem eles são, de como eles são. A solução que nós tivemos na nossa comunidade foi de trabalhar o tema liderança dentro da nossa juventude, dentro do nosso espaço eclesiástico e também procurar pessoas que levam a sério o Evangelho. E para fechar o nosso programa, deixamos agora o comentário com o discípulo de Jesus, Júnior Lobo. Está com você, Júnior. Boa noite, Max Lobo. Boa noite, monstros. Boa noite, equipe. Essa é uma questão que muitas pessoas vêm conversando sobre isso e como vocês viram nos vídeos, a problemática dos líderes é sempre a mesma. Mas a solução, uma das soluções pelo menos, começa num bom discipulado. Já o próprio Dietrich Bonhoeffer, acho que é assim que se fala, né? Pode ser. Vamos lá. O compromisso radical de obediência a Cristo, mesmo que implique a morte, não apenas do velho homem, mas do próprio discípulo. Essa é uma definição perfeita. Mas qual é o líder que vai conseguir ser capaz de morrer por Cristo? O próprio Jesus fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Esse é o maior problema dos líderes. Porque muitas vezes a gente quer fazer algo para Deus. A gente quer produzir filhos espirituais ou talvez pessoas bem discipuladas. Mas a gente ainda continua inconstante na caminhada. Mas a própria palavra fala que nós devemos permanecer em Cristo para aí sim dar frutos. Como que eu vou conseguir levar os meus liderados num lugar que eu ainda não fui?
Então, antes de eu fazer discípulo, eu preciso ser um discípulo, permanecer em Cristo. Quando eu consigo permanecer em Cristo, eu começo a conhecer a forma que Ele fazia para discipular. A própria MPC fala bastante sobre isso. Primeiro Jesus fazia e os discípulos olhavam. Depois, Jesus fazia e os discípulos faziam junto. Depois os discípulos faziam e Jesus olhava. E depois os discípulos faziam novos discípulos. Muitas vezes a gente se preocupa num método perfeito de discipulado e muitas vezes a gente mesmo usa um discipulado de classe e isso é super válido. Porém, o melhor discipulado ainda continua permanecer em Cristo. Continua sendo a gente ser constante na caminhada. Aí sim eu vou conseguir fazer discípulo, aí sim eu vou conseguir formar uma próxima onda radical disposta a morrer por Cristo. Deus abençoe, uma boa noite a todos.